Senhor Jesus, Senhor, obrigado por esta reunião, Senhor, por esta comunhão contigo, comunhão íntima, Senhor, que vem nos renovar. Senhor, fala conosco ainda mais nesta manhã. Senhor, nós dependemos do Espírito. Oh, é o Espírito que dá vida. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Palavra rica esta semana, não é, irmãos? Avisa os irmãos que o som aí é só para gravação, não é para... porque não temos aparelhagem. Ok. É que esse som aqui é apenas para a gravação. Hoje nós precisamos improvisar algumas coisas, mas não importa. O que importa é que nós estamos desfrutando o Senhor. Não importa como foi a nossa semana, não importa até como foi a nossa manhã antes de chegarmos aqui. O Senhor está sempre de braços abertos, esperando por nós. Ele anseia pela nossa presença. Por isso, irmãos, nós devemos buscar o Senhor. É o único lugar seguro. É o único lugar em que nós temos luz, nós temos alegria, esperança. Este ano, como também os anos anteriores, este ano houve muitas dificuldades aqui no Brasil e também no mundo. O irmão acaba de mencionar as dificuldades pelas quais a Venezuela está passando, crianças morrendo de fome. E a Venezuela, que foi um dos países mais ricos da América Latina, autossuficiente em petróleo e tal. Então, como as coisas do mundo, as coisas do homem, são tão instáveis, são tão abaláveis, nós precisamos, irmãos, de um reino inabalável. E este reino é o reino de Deus. E dele nós podemos desfrutar a qualquer momento. A palavra diz, lá em Romanos, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem aqui não quer justiça? Hã? Onde há justiça, há paz. E onde há paz, há alegria. O mundo tenta mudar isso, tenta dar alegria para que tenhamos paz. Mas não, a sequência é essa. É justiça, paz e alegria. Mas quem é a nossa justiça? A nossa justiça é o Senhor. Ele é que tem que ser o árbitro dos nossos corações. Senhor Jesus. Por isso, é necessário que nós nasçamos de novo, porque no nosso homem natural, nós não conseguimos entender isso. Há um versículo lá creio que é em Filipenses, que diz que, Paulo, inspirado pelo Senhor, diz que ele não tinha mais justiça própria. A justiça que procede da lei. Mas a justiça dele é a justiça que procede de Deus. Amém. Pela fé, a justiça da fé que procede de Deus. Então, irmãos, nesse mundo tão conturbado, somente o Senhor pode ser o nosso refúgio. Como diz lá em Salmos, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo, é a pedra angular. Irmãos, quanto encorajamento
nos dá Deus na palavra desta semana e nos dá sempre na sua palavra. A segunda-feira começa a falar do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmãos, que versículo cheio de vida para nós. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. A nossa relação com Deus é uma relação de vida, de pai, de filhos e pais. Esse Deus, Ele é amoroso. Esse Deus, ele é mais do que amoroso. Esse Deus, Ele é o próprio amor. Ele é o amor. Ele é o amor. E Ele deu provas disso, enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Esse nosso Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nosso Deus é o Pai de misericórdia. Irmãos, essa palavra me tocou muito nesta manhã. Nós desfrutamos aqui. O nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias. Quer dizer, nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou e nos buscou. Lá em Gênesis são mencionados aqueles 4 rios que saíam do jardim do Éden. E cada um tinha a sua direção, a sua finalidade. Nós tínhamos o rio Pison. Amém. Nós tínhamos o rio Tigre e mais outros 2 rios, Eufrates e Gion. Mencionando apenas alguns deles, porque esse tópico nem ia ser mencionado, mas o Senhor vai nos conduzindo durante a mensagem. Então, por exemplo, o rio Tigre é um rio assim forte para trabalhar com o nosso pecado. O rio Eufrates é um rio que estava lá na Assíria. E a Assíria era uma região em que havia também muito pecado. O fato é que cada um desses rios tem uma direção e vai nos encontrar em algum lugar. Alguns vão nos encontrar no nosso trabalho, na nossa luta pela sobrevivência. Outro vai nos encontrar num lugar onde nós estamos procurando diversão. Outro rio vai nos encontrar numa outra situação. Mas o fato é que o Senhor, Deus, desde o começo, quis sempre suprir o homem com todas as coisas, suprir o ser humano com todas as coisas. E o homem desobedeceu a Deus. O homem caiu, o ser humano caiu. Todos nós conhecemos essa história. Mas esses fatos mencionados em Gênesis não podem ser para nós apenas uma história. Nós precisamos ir à presença do Senhor, buscando a revelação da sua vontade. Senhor, o que quer o Senhor me mostrar com essa palavra? Quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele criou várias espécies de árvores. E também havia a árvore do conhecimento, cujo lugar não é nem mencionado, apenas diz que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, que ficava
no meio do jardim. Então essa árvore era para ser a árvore principal, aquela da qual o ser humano deveria comer. Deveria ter essa árvore a maior importância para o ser humano. E essa árvore, ela representa o próprio Deus. Então, quando o ser humano não quis comer da árvore da vida, ele decidiu desobedecer a Deus, não quis mais a presença de Deus, não quis mais a comunhão com Deus. Porque antes da queda do homem, Deus aparecia a ele todo o final do dia, na viração do dia, como diz a Bíblia, para que tivessem comunhão. Depois que o homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele se escondeu, porque ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus. Em razão disso, o homem foi expulso do jardim do Éden. E para poder retornar, ter acesso novamente à presença de Deus, nós conhecemos, passaram-se muitos séculos. Foi dada a lei que o homem pediu, mas que o homem não conseguiu cumprir, até que Deus, que nunca desistiu do homem, mandou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que os requisitos da justiça, da santidade e da glória, representada pelos querubins, esses requisitos pudessem ser preenchidos e o homem novamente pudesse ter acesso à presença de Deus. Então hoje, irmãos, nós temos acesso à presença de Deus. E quantas vezes ainda nós procuramos coisas que não são a nossa comunhão com Deus? Eu falo por mim. Mas ainda bem que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Amém. Ele conhece. Ele mandou o seu filho preencheu os requisitos, morreu no nosso lugar. Nós, quando cremos no Senhor, o nosso espírito que estava amortecido em razão da queda do homem, esse espírito foi regenerado. Então, antes de nós recebermos o Senhor como nosso Salvador, nós não podíamos desfrutar dessa vida divina em nós. Nós poderíamos até ser pessoas bem intencionadas, criadas em boas famílias, mas o pecado em nós, o velho homem, não nos deixaria avançar. Porém, com essa nova vida que nós recebemos ao crer no Senhor, porque crer é receber, o nosso espírito foi regenerado. E o Espírito de Deus veio se mesclar com o nosso espírito. Então, no nosso espírito, nós temos a comunhão com o Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque é nesse Espírito que está a vida. Não é? Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que eu desfruto todos os dias, e até mais do que uma vez por dia, porque a palavra do Senhor é comida, é alimento, é remédio. Então nós precisamos comer a toda hora. Não é? Então, toda hora que eu leio esse versículo, que eu proclamo esse versículo, eu como da vida do Senhor. Então ele diz assim nesse versículo: o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Então, nós precisamos da palavra do Senhor.
Amém? Essa palavra que é vida, amém? Que é o próprio Senhor se dispensando como vida a nós. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Hein? Quando nós tocamos nessa palavra com fé, o Senhor se dispensa como vida. Não importa a nossa situação, muitas vezes poderemos estar tristes, sobrecarregados. Mas quando nós vamos à presença do Senhor, Ele tira tudo isso. Ele tira a sobrecarga, Ele tira tudo o que está atrapalhando a nossa comunhão com Ele. Isso nós provamos, irmãos, a todo momento. Então, quando nós estivermos nos sentindo vazios, desesperançados, só há um caminho. É buscar o Senhor, é invocar o nome do Senhor. A gente fica ouvindo essas notícias na internet e tal. Isso daí, irmão, só traz morte para a gente. Não é? Como o mundo nos ataca, né? De fato, o ministério da iniquidade, ele está intensificando as suas ações. Não é? Todo dia uma novidade, uma coisa pior ainda do que já aconteceu antes. E o nosso caminho é seguir a Cristo. Amém. Amém. E também pregar o Evangelho. Nós não podemos ficar com essa salvação apenas para nós. O Senhor, Ele está implorando a nós. Apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia os meus cordeiros. É isso que o Senhor aceita como prova do nosso amor por Ele. O Senhor, Ele não está mais aqui na terra. Como é que, então, a economia de Deus é realizada? É por intermédio de cada um dos membros do corpo de Cristo, que somos nós. Então, nós é que temos hoje a incumbência de levar esta palavra às pessoas. E quando nós levamos esta palavra, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Amém? É dando que se recebe. Amém. Senhor Jesus, é perdoando que nós somos perdoados. Amém. E como nós temos um Deus perdoador. Não importa o que nós tenhamos feito. O sangue do Senhor é maior do que qualquer pecado. O importante, o necessário, é que nós nos arrependamos genuinamente. Mas desde que haja esse arrependimento genuíno, Ele é justo para nos perdoar. Amém. E na segunda-feira, irmãos, há uma parábola que precisa nos impressionar. Nós conhecemos, mas precisamos ser ganhos por esta palavra. Havia uma pessoa, um servo, que devia 10.000 talentos ao seu senhor. 10.000 talentos. E essa dívida era impagável. Porque cada talento valia 6.000 denários. E cada denário é um dia de serviço. Então imaginem, seria impagável essa dívida. Então ele procura o seu senhor, se prostra diante dele e pede que ele lhe dê um tempo, que ele vai pagar essa dívida. Ele não queria ser preso tal. Esse senhor faz muito mais do que ele pediu. Ele perdoa a dívida desse servo.
E esse servo sai e se encontra no caminho com um servo dele, que lhe devia 100 denários. 100 denários. E ele fala rispidamente com o servo: você vai me pagar agora, que se você não me pagar, você será transformado em escravo, você vai ser preso, seus bens, sua família, você vai perder tudo. E mandou prender este servo. Outros servos viram isso e levaram esses fatos ao conhecimento daquele servo dele que o havia perdoado. Do seu senhor, desculpe. E aquele senhor então mandou chamar esse servo que não havia perdoado o seu outro servo e disse: eu te perdoei uma dívida impagável, e você não pode perdoar a dívida do seu servo? Então, você é que vai ser levado à prisão, você é que vai perder tudo. Então, irmãos, essa parábola mostra a nossa condição. Nós tínhamos uma dívida impagável com relação a Deus. Nós não tínhamos condições de pagar. Mas Ele nos perdoou. Amém? E nós não somos capazes de perdoar coisas muito menores, coisas pequenas que as pessoas nos fazem? Então, essa é uma palavra de encorajamento. Sempre que eu tiver dificuldade para perdoar algo que uma pessoa me fez, eu devo me lembrar do que eu era, do que eu fiz e do perdão que eu recebi. E não somente eu recebi o perdão dos meus pecados e fiquei quite com a justiça de Deus, eu ganhei uma nova vida para poder viver por esta vida. Porque não adiantaria eu ser somente perdoado. Se eu continuasse com a minha mesma natureza, eu voltaria a cometer os mesmos atos. É como, vamos imaginar, alguém aí que praticou um crime, foi para a cadeia, ficou lá, não recebeu nenhum tratamento, tal, e, cumprida a pena, alguém diz: olha, agora você pode ir embora. Pode ir embora. Ele não tem emprego, ele não tem família, ele não tem nada. Ele não refletiu sobre aquele ato que ele praticou. Ele não teve nenhuma assistência. Como é que ele vai poder desfrutar ou aproveitar essa nova chance? A possibilidade dele voltar a praticar outro crime é muito grande. Não é verdade? É uma comparação assim um pouco pobre, porque quando a gente compara coisas da vida humana com as coisas da vida divina, sempre há uma certa distância. Não é? Mas isso é apenas para nós entendermos que, além de nós termos sido perdoados, acertado nossas contas, o Senhor ainda nos providenciou todos os meios para que nós, a partir daquela data, pudéssemos ter uma nova vida. Amém? E que vida é essa, hein, irmãos? É uma vida que vem acrescentar algumas coisas boas à nossa vida? Não, irmãos. É uma nova vida. É uma nova vida. Então, é uma vida que vai nos transformar totalmente. Agora, só que isso leva tempo. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a vida velha durante tantos anos. Adquirimos tantos hábitos, tantos gostos, tantas preferências, tantas convicções. E o Senhor, com paciência, está trabalhando em nós, em todos os aspectos da nossa vida, para retirar todas essas coisas velhas, negativas, prejudiciais a nós, mas que nós ainda vemos, às vezes, como coisas benéficas. Algumas coisas a gente vê, mas
A luz do Senhor, ela vai crescendo na nossa vida, até que nós enxerguemos. Fala, não, isso daqui também, eu já deixei de fazer isso, já deixei de fazer aquilo, agora isso também é prejudicial. Isso também está em desacordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então esse é o trabalho que o Senhor está fazendo em nós. O hino que nós cantamos, o último. Na luz quero viver. Com Deus ter comunhão. No Espírito andar. Teu rosto contemplar. De glória em glória então, na luz, transformação em mim há de ocorrer. Senhor Jesus. Ó Senhor. Então, nós precisamos, à luz do Senhor, reconhecer a nossa condição, o que nós éramos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos trevas. Há um versículo que diz que nós éramos trevas. Nós não estávamos nas trevas, irmãos, nós fazíamos parte das trevas. Então, para nós, a treva era a vida. Mas o Senhor veio com a sua luz. E as trevas não prevaleceram contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Essa é a nossa esperança. O Senhor continuará trabalhando em nós. O importante é que nós busquemos o Senhor. São tantas vozes que falam no nosso interior, irmãos, do mundo, essas coisas, tantas preocupações. E o Senhor muitas vezes vem falar com uma voz mansa, suave. É a unção. O Espírito. E a gente ainda fica querendo discutir. Não, acho que não, acho que eu não vou, não. Acho que eu não. Oh, Senhor Jesus, como nós precisamos de mais intimidade com o Senhor. Agora, para nós termos intimidade, nós não podemos ter contato com o Senhor só 15 minutos por semana. Aí não dá. Tantas coisas aconteceram na nossa vida, nós não podemos compartilhar com o Senhor. Como é que o Senhor pode ser íntimo nosso? E como é que o Senhor pode nos ajudar? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Só, de fato, buscando essa intimidade com o Senhor. E como nós buscamos essa intimidade com o Senhor? Amém. Nós temos as reuniões da igreja. Amém. As reuniões da igreja são um lavar nosso. Nós desfrutamos do Senhor individualmente, mas quando nós chegamos numa reunião, irmãos, é diferente. Quanto Cristo aqui, quanto Cristo, em cada um, em cada uma, e nós podemos desfrutar. Amém. Nós podemos apacentar e podemos ser apacentados também. Todos nós precisamos de apacentamento, de cuidado. Não existem na igreja os irmãos que cuidam e os que são cuidados. Todos cuidam e todos são cuidados. Senhor, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos membros de um corpo. Cada um tem uma função. E todos se beneficiam do crescimento do corpo. Todos crescem com o corpo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Na terça-feira eu grifei uma oração que diz assim: o homem sozinho não é capaz de se reformar, mas a vida de Deus dentro dele é capaz de operar todo
tipo de transformação. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus, ter essa intimidade, buscar a palavra do Senhor. Irmãos, quanta sabedoria. No livro aí, no mundo há tantos livros aí, novidades, tal. Mas, irmãos, isso é algo sem nenhuma valia perto da palavra do Senhor. É claro que há livros que falam de informações técnicas, tal, são importantes. A ciência é algo de Deus, é algo que nós não devemos desprezar, mas nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos julgar as coisas, julgar no sentido de, se nós percebermos que algo não está de acordo com a palavra do Senhor, isso nós não podemos seguir. De modo algum. Por mais profundo que possa parecer. Mas nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Quanta palavra, Novo Testamento, Velho Testamento, palavra viva, palavra que fala conosco, palavra que é totalmente aplicável à nossa vida. Senhor Jesus, ó Senhor, invocar o nome do Senhor, esse invocar, irmãos, é algo indispensável. É a nossa respiração da vida. Antes, nós, estou falando a humanidade, aqueles que não receberam o Senhor, seguiam ídolos mudos. E eram mudos como esses ídolos. Mas nós passamos a servir o Deus vivo e verdadeiro. E Ele é um Deus que fala. Ele realizou tudo pela palavra. Ele disse e foi feito. Então nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. E não podemos desprezar o invocar. Nós não podemos deixar que pensamentos outros venham perturbar a nossa vida. Sempre que pudermos, nós devemos estar nessa esfera de comunhão com o Senhor. E essa esfera de comunhão com o Senhor é sempre possível, não importa onde nós estejamos. E o invocar é apenas para fortalecer essa comunhão. Ó Senhor Jesus. As pessoas do mundo às vezes estranham, né? Às vezes tu está lá no corredor, não vê que tem alguém do lado, fala, ó Senhor Jesus. Aí a pessoa olha, fala, mas o que foi e tal? Irmãos, nós estamos desfrutando do nosso amável Senhor. Amém? Quem ainda não experimentou, precisa experimentar. Se houver aqui uma pessoa que não experimentou, eu convido a experimentar. Se você proclamar o nome de qualquer outra pessoa poderosa, não vai lhe ajudar em nada. Mas se você invocar o nome do Senhor... Tem até um hino nosso, que eu aprecio muito, que fala assim, que quando nós invocamos esse nome, trevas e morte se vão. Às vezes a coisa está meio embaçada, a gente não sabe o que fazer, não sabe se espera, se toma alguma decisão. Mas quando o Senhor se dispensa para nós como vida, amém, há um refrigério, há uma esperança. O Senhor está conosco. Ele vai me conduzir nessa situação. Então, Senhor Jesus, temos esse nome para invocar, para ter essa intimidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na nossa vida cristã, aparecem dificuldades também. Nós temos problemas
como todas as demais pessoas. Nós temos problemas na família, nós temos problemas no trabalho, nós temos às vezes aquele colega que não trata bem as pessoas, não é verdade? Agora, como é que nós vamos fazer? Depender do Senhor. Amém. Depender do Senhor. Amém. E o Senhor, Ele nos habilita a ter essa vida plena, essa vida feliz nele. Não é? Nós aprendemos a tolerar mais as pessoas, a compreender mais, a perceber que aquele modo da pessoa agir vem do fato dela não desfrutar dessa vida que nós desfrutamos. Então é uma pessoa que acredita na força do seu braço, que acredita no seu argumento, no seu conhecimento, na sua inteligência. Mas o Senhor tem nos mostrado, no decorrer de toda essa nossa caminhada com Ele, que não é nem por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Amém. É pela vida do Senhor em nós que nós vamos aprender a perdoar. Senhor Jesus, não deixar que os atos das pessoas nos atinjam assim, né? A gente ficar com aquela mágoa, a gente aprende a perdoar. Mas a perdoar de fato, não é perdoar da boca para fora ou perdoar numa atitude de superioridade. Eu perdoo. Mas perdoar de coração, perdoar com o amor do Senhor. Ter compaixão da pessoa, porque a pessoa está fazendo aquilo porque ela está vivendo nas trevas. Amém? Ela não tem uma perspectiva de vida. Nós temos. Nós sabemos que nós temos ainda muita coisa para ser trabalhada pelo Senhor. Nós sabemos. Porque à medida que a luz vai aumentando, mais coisinhas que a gente não via em nós, o Senhor vai mostrando. Mas Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidando no tempo adequado. Senhor, à medida que nós buscamos o Senhor, que nós nos submetemos à vontade dEle, à medida que nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor. Esse é o caminho que, aos olhos do mundo, é estreito, né? Mas é um caminho de plena vida, não é verdade? Esse é o caminho que nos leva à vida. Não é esse caminho, né, largo do mundo, pode fazer qualquer coisa, mas que leva à morte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós fomos aperfeiçoados para reinar. Amém. Como diz Hebreus 2:5, não foi a anjos que Deus, o mundo que há de vir. Amém. Mas a homens. A homens com a vida do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Agora, para tanto, há também os requisitos, né, para que nós possamos caminhar nessa direção. Então, nós precisamos conhecer a linha de autoridade de Deus. Deus revela a sua palavra a um servo, e este servo transmite essa palavra aos demais servos. Essa é a maneira da igreja andar em unidade. Irmãos, que bênção é a unidade. Né? Graças ao Senhor. Se não há unidade, o Senhor não abençoa. Né? A gente não consegue a bênção do Senhor, mas quando nós estamos na unidade do Espírito,
obedecendo a palavra do Senhor, amém, o suprir de vida do Senhor chega até nós. Senão nós vamos ficar sempre murmurando, analisando, examinando, mas a vida não vai crescer. E nós precisamos crescer em vida. Para isso precisamos estar na base correta. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. O candelabro de ouro. Amém. Senhor Jesus. Em Apocalipse, João revela uma visão que o Senhor lhe deu de 7 candelabros, e 7 estrelas. Cada candelabro representa a igreja numa cidade. Esse candelabro é de ouro. E esse ouro representa a natureza de Deus, a natureza divina. Amém. Esse candelabro, ele é formado de uma peça só, uma só peça. Não são várias peças e depois juntadas. É uma peça única. E para que haja uma só peça, há necessidade que o artífice martele essa matéria-prima até moldá-la à forma do candelabro. Esse martelar, ou essa forma do candelabro, tipifica ou representa Jesus Cristo, que foi levado à cruz, que sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. E esse candelabro tem as lâmpadas, as 7 lâmpadas. Estas lâmpadas brilham. E o brilhar das lâmpadas representa o Espírito. Amém. Então, irmãos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Nós sempre temos os 3. São nossos. O Pai é nosso. É o Pai da misericórdia. O Filho é o nosso Redentor. Aquele que morreu em nosso lugar. Aquele que nos deu vida. Aquele que prometeu antes de morrer até. Bem antes. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós temos o Espírito. Amém. O Espírito que também está em nós. Amém. Ele é o Espírito excelente em nós. Senhor Jesus. E para a gente compreender ainda melhor essa palavra, desfrutar mais dessa palavra, viver mais essa palavra, nós temos também aquela passagem de Deuteronômio que fala da boa terra. Amém. Na boa terra, nós temos os mananciais profundos. Nós temos as fontes e nós temos os ribeiros de água. Amém. Os mananciais profundos são o Pai. O homem não consegue chegar até aquele manancial profundo. Mas as águas desse manancial profundo chegam até uma fonte. Nessa fonte está disponível. Quer dizer, nós podemos desfrutar do Pai por intermédio do Filho. Amém. E depois que sai dessa fonte, nós temos os ribeiros. Os ribeiros representam o Espírito. A água é a mesma. A água que saiu do manancial, que chegou à fonte e foi para os ribeiros é a mesma água. Amém. Amém. É o mesmo Deus, que apenas se apresenta de formas diferentes para a realização da sua economia. Amém. Para alcançar o homem, trabalhar no homem, a fim de que esse homem seja a expressão de Deus.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E para terminar, falar a respeito da luz do mundo e da luz da vida. Ó Senhor Jesus, naquela passagem maravilhosa do Evangelho de João, no capítulo 8. Todos nós conhecemos essa passagem e precisamos sempre desfrutar dessa palavra para que o Senhor nos dê mais revelação. É a história da mulher adúltera que foi apanhada em flagrante delito. E os fariseus a apanharam e a levaram à presença de Jesus, que estava ensinando lá no templo. E perguntaram, né, a Jesus, né, aliás, relataram ao Senhor Jesus: Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, que dizes? Jesus continuou escrevendo, aí depois se levantou, dirigindo-se aos fariseus, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram se retirando, começando pelos mais velhos. Porque os mais velhos viveram mais, passaram por mais situações, pecaram mais, e pecaram muito mais. Então, quando ele falou, atire a primeira pedra, ele falou, opa, eu não posso. O outro, eu também não posso. E o Senhor falava com autoridade, ele fluía a vida. Ele era a própria vida, ele é a própria vida. Eles foram se retirando. Aí Jesus, depois de um certo tempo, pergunta para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram embora. Falou, eles não te condenaram, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, irmãos, Jesus, naquele momento, para os fariseus, para aqueles que queriam condenar a mulher, ele representava a luz do mundo. Ele representou a luz do mundo. Eles perceberam que ele era a luz, que ele estava falando a verdade. Eles até mudaram de atitude em relação à mulher, em razão da palavra de Jesus, mas eles não permaneceram para receber o Senhor como seu Salvador. Eles se retiraram. Agora, ela recebeu o Senhor. Ela se dirigiu a Ele como Senhor. Porque, amém, porque ela acreditou no Senhor. Então, irmãos, essa é a diferença. Algumas pessoas podem receber a luz do mundo, numa determinada situação, serem iluminados pelo Senhor e deixarem de fazer alguma coisa e agirem de acordo com aquela luz. Mas eles não buscam o Senhor, eles não vão seguir o Senhor. Porque se a pessoa, depois de reconhecer o Senhor como a luz do mundo, se render a Ele e o receber como seu Salvador e o seguir, essa pessoa vai receber essa nova vida, vai ter os seus pecados perdoados, vai receber essa nova vida. E essa nova vida tem uma luz. E essa luz é a luz da vida. Então essa luz estará sempre com essa pessoa, quando essa pessoa estiver em comunhão com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então que nós possamos, amém, andar nesta luz. Irmãos, é o melhor caminho. É o que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Há um provérbio que diz, né, que o caminho do justo é como o romper da aurora, né, que vai
crescendo mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então o Senhor está querendo fazer de nós esse dia amplo. Ele quer eliminar todas as trevas. Ele quer que nós tenhamos alegria em viver na luz, em falar a verdade, amém? Em fazer o bem, em procurar dar em vez de receber, procurar servir em vez de ser servido. Essa é a transformação que Ele está fazendo na nossa alma, na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção. Amém. Que nós possamos continuar nessa senda santa. Senhor Jesus, desfrutando das misericórdias do Pai. Amém. Do amor do Filho, do trabalhar do Espírito. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Agradecemos ao Senhor, por esta palavra. Senhor Jesus, Senhor, que possamos viver de fato esta palavra. Senhor, que possamos andar na luz. Senhor, que possamos andar na graça, andar no amor. Senhor, andar na realidade. Senhor Jesus, andar no Espírito. Jesus é o Senhor.